Olá, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre a mensagem de Deus, trazer a mensagem de Deus à nossa igreja. E hoje nós retomaremos o tema que nós vínhamos tratando há algumas semanas já, que é a igreja caindo nas graças do povo. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você refletisse um pouco comigo. Quando você escuta a palavra servo, ou você escuta alguém falando que pessoa X é servo de pessoa Y, ou tal pessoa está servindo a alguma determinada associação, está servindo o exército, servindo a alguma empresa, alguma coisa do tipo, que vem à sua cabeça? Talvez uma pessoa que esteja em estado de submissão a um poder maior, ela está servindo a alguma pessoa ou algum líder de alguma forma, e essa pessoa está servindo a esse líder ou servindo a essa associação, esse conglomerado de pessoas. E se eu te dissesse que, na verdade, a palavra diácono, que aparece na sua Bíblia, que aparece na minha Bíblia, na verdade é só uma transliteração de uma palavra grega que, traduzindo para o português, significa exatamente isso. Uma pessoa que está servindo, um servo, uma pessoa que está submissa a um poder maior. E se eu te dissesse ainda mais, que na verdade todos nós deveríamos ser diáconos uns dos outros, nós devíamos servir uns aos outros. Mas esse texto de Atos, ele traz a instituição de 7 homens na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, que esses homens eles foram escolhidos para sanar um problema que estava acontecendo naquela igreja em específico, naquele momento em específico. Vamos ler o texto e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre as coisas que estão acontecendo, sobre os termos que vão aparecendo no texto. Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a direção. Senhor, nós pedimos que o Seu Santo Espírito, Pai, ilumine os nossos corações, ilumine nossas mentes, para que a gente possa compreender, Pai, a Sua palavra, para que a gente possa colocar ela em prática, Pai, para que nós sejamos melhores, Pai. Para que ao sair daqui nós saiamos impactados, Pai, pela Sua palavra, que a Sua palavra nos toque, Pai, e nos molde. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Bom, algumas coisas que a gente precisa explicar antes de falar do texto em si. O que estava acontecendo aqui? A gente já tem acompanhado algumas semanas o que está acontecendo com a igreja primitiva, mas às vezes a gente lê e passa desapercebido por algumas coisas.
Quando me vem igreja na cabeça, quando alguém fala igreja para mim, eu lembro logo da minha igreja local. Minha igreja local hoje, ela tem um pouco mais de 20 pessoas, algo em torno disso. Pessoas que eu conheço, que convivo, que vão no domingo, às vezes não vão no outro, mas são as pessoas que estão no nosso convívio. A outra igreja a qual eu fazia parte, tinha mais pessoas, tinha quase 100 pessoas que faziam parte desse convívio. Uma das maiores igrejas que eu conheço tem 500, 700 membros, né? Mas o que estava acontecendo aqui na igreja de Jerusalém? Mais de 8 mil pessoas se converteram à fé em pouco tempo. Quando nós olhamos as duas primeiras pregações de Pedro, no capítulo 1 e no capítulo 4 de Atos, nós vemos duas gigantescas conversões. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, se convertem mais de 3 mil pessoas. E na segunda pregação de Pedro, se convertem mais de 5 mil homens. E aqui nesse texto ainda fala que as pessoas iam sendo, ia crescendo rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E isso aconteceu num espaço curto de tempo. E imagine só, os 12 apóstolos tendo que cuidar do alimento espiritual de 8 mil pessoas, quase 10 mil pessoas, e tendo ainda que se preocupar com as questões sociais que estavam acontecendo ali, porque lembre-se que a gente também viu nos capítulos anteriores que eles repartiam tudo que eles tinham, eles repartiam entre si para que não faltasse a ninguém. E os apóstolos se viram com um problema muito grande nas mãos, porque além de terem que servir as pessoas, de resolver esses problemas para servir as viúvas, os apóstolos então se viram com um grande problema nas mãos. Além de ter que servir o povo espiritualmente, naquilo que deveria nutri-los da palavra, nutri-los no conhecimento, eles também agora tinham um problema de que tinha uma certa divisão entre esses irmãos, e essa divisão estava se sobressaindo ao serviço, ao trabalho de servir as pessoas que realmente estavam necessitadas dentro do povo. Tá bom? Então, vamos por partes aqui no texto. A primeira coisa que a gente nota no texto, que é bom explicar, são os judeus de fala grega e judeus de fala hebraica. Essa divisão provavelmente aconteceu porque haviam judeus que não moravam em Israel, moravam em outras partes do Império Romano e falavam a língua grega. E os judeus de fala hebraica podem ser também os judeus que moravam em Israel, mas que falavam, na verdade, aramaico, né? Que era a língua que eles falavam no dia a dia, um dialeto de misturas de línguas que eles falavam naquela época, tá bom? E o judeu, ele tem por si, assim, os judeus de fala hebraica tinham por si um certo preconceito, uma certa dificuldade em aceitar esses irmãos de fala grega por tudo que já havia acontecido, por todas as condições que o Império Romano os faziam passar, por todo o sofrimento, e talvez por esse motivo esses irmãos, eles de alguma forma se separaram, criaram divisões dentro da igreja para separar esses irmãos que eram de fala hebraica, esses irmãos que não eram provenientes de Israel, não moravam em Israel, mas moravam em outras partes do império e falavam a língua grega. E é interessante o que os discípulos dizem no versículo 2, que é o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Veja só, aqui é um ponto muito crucial que a gente às vezes não presta atenção direito e acaba se perdendo. Porque em nenhum momento os discípulos, os apóstolos, eles olham para aquele serviço de prestar assistência às viúvas, de dar os alimentos diários às viúvas, com desdém,
ou de alguma forma que isso não precisa ser feito ou isso é secundário. Não. Para os discípulos, da mesma forma que o ministério da palavras para eles eram muito importantes, era a função principal deles, o distribuir diário dos alimentos também era muito importante. As duas coisas estavam andando juntas, mas só que, veja, não é uma questão de o que é maior ou o que precisa ser feito com mais prioridade, mas sim as funções que cada um deve exercer dentro da igreja. Os discípulos tinham uma função clara de chegar para essas pessoas e alimentá-las espiritualmente com a palavra de Deus. Essa era a função dos discípulos. E eles, como líderes do povo, chamaram o povo para tomar uma decisão, o povo de Deus para tomar uma decisão, para escolher pessoas que, assim como eles, também fossem cheias do Espírito Santo, pessoas que também tivessem um bom testemunho, para que essas pessoas cuidassem desse serviço que também é muito importante. E é muito legal como os discípulos eles usam dessa forma democrática, né, de gestão, de administração do povo, né, de chamar as pessoas do versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E é muito perspicaz como os irmãos daquele tempo, eles votaram muito melhor, mas muito melhor, infinitamente melhor do que nós votamos em 2018, porque eles escolheram pessoas que de fato poderiam ajudar naquela situação. Porque todos os nomes que aparecem no versículo 5 são nomes gregos. Provavelmente todos esses irmãos que foram escolhidos para servir as mesas eram desse grupo de judeus de fala grega que estavam se queixando sobre a entrega dos alimentos diários. E isso é muito bonito ver a confiança que todos os irmãos tinham uns nos outros, de mesmo que um grupo estivesse se queixando de estar sendo negligenciado na entrega desses alimentos, os irmãos mesmos escolheram entre si pessoas que faziam parte desse grupo para que eles cuidassem agora da maneira que deveria ser cuidado aquele serviço, aquele ministério. Todos esses nomes são nomes de pessoas gregas, são nomes gregos esses nomes, tá? Talvez os que mais se destacam são Estevão, que mais pra frente nós vamos ver a história dele, provavelmente na semana que vem, e Filipe, que tem participações especiais. Outra coisa que é interessante notar, que eu esqueci de falar, é que Lucas, o autor de Atos, ele tem uma precisão muito interessante nos fatos que ele juntou e colocou no livro de Atos, né? Porque essa parte do livro de Atos ainda nós estamos vendo o trabalho de pesquisa de Lucas, né? Assim como ele fez no evangelho dele, e aqui nos primeiros capítulos de Atos, ele não estava presente ali, mas ele estudou e falou com pessoas que estavam presentes, e ele tem uma precisão incrível, como no caso de Ananias e Safira, que ele cita exatamente 3 horas depois que Ananias apareceu para os apóstolos. Safira chega e conta a mesma história. E os números das pessoas também são muito exatos, os números das pessoas são muito bons para uma pesquisa desse tipo. Mais para frente, Lucas começa a fazer parte do livro de Atos e ele para de usar a terceira pessoa e começa a usar a primeira pessoa, no plural, né? Nós estávamos, no começo ele fala eles estavam, e depois, mais pra frente no livro de Atos, ele vai começar a falar nós estávamos, ou
o que aconteceu ali, ele viu, ele estava entendendo o que estava acontecendo, mas mais pra frente a gente vai ver isso no livro de Atos, tá bom? Versículo 6. Esses homens que foram escolhidos pela igreja, esses homens que tinham essa ligação com os judeus de fala grega, eles foram apresentados aos apóstolos, e esses apóstolos, eles gostaram da escolha do povo. E numa certa tradição judaica de transferir certa autoridade, de impor certa autoridade às pessoas, esses apóstolos impuseram as mãos ou colocaram sobre esses homens certa autoridade para que eles pudessem gerir esse acontecimento, esse serviço dentro da Igreja de Deus. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande o número de sacerdotes obedecia à fé. E olha só que bonito. Por conta desses atos, esses momentos que aconteceram na igreja, mais pessoas criam, mais pessoas eram agregadas, e não só pessoas do povo comum, mas os próprios sacerdotes começavam a olhar o evangelho de outra forma, de outra maneira. E isso é muito bonito. Bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida de hoje? Século 21, 2020, coronavírus, que tudo isso pode trazer de conhecimento para a minha vida, de aplicação para a minha vida. Ontem nós assistimos aqui em casa um dos filmes que eu mais gosto, que chama Hotel Ruanda. E nesse filme nós vemos diversas divisões, e esse filme leva essas divisões a fins últimos. E basicamente essas coisas têm acontecido mais uma vez, não em Ruanda, mas aqui no Brasil, e pior de tudo, não só no Brasil como na esfera de uma nação, mas isso tem acontecido dentro da igreja. Nós temos os Tutsis e temos os Hutus. Só não estão carimbados em nossos documentos, mas existem dois grupos em nossas igrejas, e um grupo acha que o outro é menos inteligente, e o grupo da esquerda acha que o grupo da direita é menos inteligente, e o da direita acha que o grupo da esquerda é menos inteligente. E isso tem causado tem causado um prejuízo enorme à Igreja de Deus. Enorme. Porque em todos esses anos de história do cristianismo, e desde a igreja primitiva, desde Jesus, a marca da igreja, a marca do que faz a igreja cair nas graças do povo, é que nós somos unidos, é que nós somos um só, mesmo quando nós somos diferentes. Apesar de todas as nossas diferenças, a nossa igreja, a igreja, tem que sempre caminhar para o mesmo caminho, para uma mesma ideia. E isso tem me chateado muito, tem me deixado assim, simplesmente abismado, vendo irmãos brigando por questões fúteis, por questões de defender político A ou defender político B. Não quero entrar no mérito da questão, mas isso não deveria ser nosso papel, defender X ou Y, uma pessoa X ou uma pessoa Y. Não. O nosso papel é avaliar como cidadão e como cristão, como um cidadão cristão do país Brasil, nós devemos avaliar as decisões e as pautas que são colocadas por qualquer governo, não pela oposição ou pela situação, e a partir disso a gente tomar decisões, tomar um partido de lado A ou lado B. E mais, nós como igreja devemos nos unir para fazer mais coisas. E o que eu tenho mais visto na igreja é a divisão.
E essa divisão não é saudável. Não tem sido saudável para a igreja. Muitos líderes religiosos, dos quais tenho meu respeito, tomaram essa escolha de decidirem por partido A ou por partido B, e eu vejo que isso não tem sido saudável não só para a reputação deles, mas também para a reputação do Evangelho. Porque esses homens, esses líderes religiosos, e não só os líderes religiosos, mas como todos os cristãos, devem ter um testemunho exemplar. E, irmãos, pasme você, mas nenhum dos dois lados, dos Hutus ou dos Tutsis do nosso país, Brasil 2020, nenhum dos dois está certo. Nenhum dos dois. Nós temos que buscar uma terceira via, uma terceira opção para que a gente possa sair dessa situação. Outra coisa que a gente tem que notar aqui nesse texto é como esses irmãos serviam, como esses irmãos foram chamados, na verdade, para serem servos uns dos outros, na verdade. E tem um amigo meu, uma vez a gente foi jogar futebol e tal, a gente gosta bastante de jogar futebol junto, e nós estávamos no carro voltando, discutindo algumas coisas, e tinha saído uma briga no futebol, e o irmão desse meu amigo falou assim: o rapaz vai me bater, vai me chutar, e eu tenho que ser trouxa, só porque eu sou cristão eu tenho que ser trouxa. Aí o meu amigo virou para ele e falou assim: cara, você sabe que às vezes a gente tem que ser mesmo bobão? A gente tem que considerar que as outras pessoas são superiores a nós. E isso é uma das coisas mais bonitas do Evangelho. A humildade. Você saber que aquela pessoa, você serve aquela pessoa. Você está aqui na terra a serviço de todos. Não só a serviço dos seus irmãos, não só a serviço da sua família, mas a serviço de todas as pessoas do mundo. E pasmem vocês com o que eu vou falar aqui. Mas às vezes ser cristão é ser um pouquinho trouxa mesmo. É você levar um tapa na cara do lado esquerdo e virar o lado direito para a pessoa bater também. Isso não sou eu que estou falando, isso aí foi um homem muito maior do que eu que disse. Eu não estou falando que é fácil, não estou falando que isso é simples. É muito difícil você engolir o seu ego, engolir o seu orgulho e deixar que as pessoas façam isso com você. Mas foi isso que Jesus Cristo fez. Mesmo tendo todos os poderes, mesmo tendo toda a possibilidade de se livrar da cruz, de se livrar de todas as coisas, Ele escolheu, Ele quis se doar por essas pessoas, Ele quis se doar por nós. Por nós. Então, meus irmãos, duas coisas que saltam desse texto e que fazem eco em 2020 pra gente e que a gente precisa melhorar drasticamente, são essas duas. Primeira, nossa igreja tem andado muito dividida, em todos os sentidos. Isso não é saudável para a igreja, isso não é saudável para o Evangelho. A nossa meta, o nosso lema para nós cairmos na graça do povo, para a igreja cair na graça do povo, é sermos unidos, sermos um só, apesar de nossas diferenças, apesar das nossas diversidades. E os irmãos em Atos 6 resolveram as diversidades deles, e no versículo 7 a gente vê a solução. A palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E a segunda coisa é que assim como esses irmãos foram chamados para serem servos, diáconos, que servem as pessoas, que servem a Deus, nós também somos chamados para isso. Para sermos servos dessas pessoas, servos dos irmãos, servos uns dos outros. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos colocado, nos dado saúde, nos dado força para estarmos aqui, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo para que essa palavra encontre morada, Pai, nos corações dos Seus servos, no coração dos Seus filhos, Pai. Nós pedimos, Pai, que essas divisões que têm nos assolado, Pai, nesses últimos anos, possam ser contidas para que a Sua igreja se torne cada vez mais uma. Para que o mundo creia que Jesus é sim o Filho de Deus, assim como em João capítulo 21 ele diz. Pai, nós agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle e o Senhor é soberano de toda situação, em todo lugar do mundo. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio do cabelo sem que o Senhor saiba. E nós cremos, Pai, que nenhuma doença, nenhum vírus, de maneira nenhuma, te pegou de surpresa. O Senhor é soberano sobre isso e o Senhor está aí no controle disso. E que todas essas coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Aqueles que foram chamados, Pai, segundo o seu propósito. Pai, nós pedimos por nossa igreja, pedimos por todos, Pai, que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Que o Senhor esteja na vida de cada um, Pai, fazendo a sua obra. Que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bons, muito obrigado por assistir mais uma mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja. Nós agora também temos páginas, nós temos uma página no Instagram e também uma página no Facebook, @PIB Zona Leste. Se você puder seguir, siga lá a gente. E nós temos postado alguns serviços que a igreja tem feito. A igreja não parou nessa quarentena. Nós continuamos sendo igreja, continuamos fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer, a mensagem do Evangelho e também servindo as mesas, tá bom? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.